pessoal, tudo bem com vocês? Professor Ednilson, mais uma aula, nessa videoaula para a gente falar um pouco mais da estrutura de dados. Hoje nós vamos começar um novo assunto, tá? Hoje nós vamos começar a falar propriamente de estrutura de dados. Tá? A partir desse momento, dessa videoaula, a gente vai começar a falar um pouco mais sobre estrutura de dados em si, tá? E não mais uma revisão de programação. O que nós temos? Para começar a trabalhar, nós precisamos entender o que é um tipo abstrato de dados, um TAD. Tá? Tudo passa para a gente poder entender essa questão do TAD, é uma das partes mais importantes da nossa disciplina no momento. Bom, tudo vamos começar a discussão a partir de um problema, e um problema bem comum, bem corriqueiro na vida de vocês, que é calcular média. Então, acredito que toda vez que vocês foram programar alguma coisa, apareceu o professor lá solicitando, ó, vamos calcular média. E nessa linha também, nós vamos calcular média. Então, o nosso problema aqui é implementar um programa em linguagem C que permita calcular a média de N números racionais. Tá. O que mudou? Tá? Se a gente estivesse pensando no número inteiro ou no número float, tá ok. Nós já estamos resolvendo isso, já está fácil essa programação. Agora, para implementar com a média dos números racionais, primeiro a gente precisa fazer uma discussão. Tá? O que fazer? Tá? O que fazer? Se fosse do número inteiro, soma todos os números e divide pela quantidade de números. Pronto, tem a média. Dos números racionais, também. Tá? Somar todos os números racionais, dividir pela quantidade. Um detalhe, o que é um número racional? Tá? Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender o que é um número racional. E aí nós caímos na definição de número racional, que é todo número escrito na forma de fração. Tá? Então, quem não lembra fração, é o momento de recordar desse conteúdo, lembrar o que é fração. Tá? E lembrar também que os números racionais, eles compreendem o conjunto dos números naturais, dos números inteiros, dos decimais, e aí vai. Tá? Então, é um grupo grande de números que a gente consegue representar aqui com os racionais. Então, só para a gente recapitular, um número racional, ele é representado por numerador e denominador. Tá? Numerador em cima, denominador embaixo. Detalhe, denominador não pode ser zero. Não existe divisão por zero. Então, é sempre um número diferente de zero. Então, eu tenho o número em cima com o numerador e o número embaixo, que é o denominador. Pronto, resolvido. Mas como que eu utilizo um número racional em C? Tá? Vocês já devem ter pensado nesse comecinho de discussão aqui que nunca apareceu um número racional para vocês nos livros, tá? Dizendo que tinha esse tipo de número lá como tipo primitivo de dado. Tá? E não tem. Tá? Então vocês podem procurar, mas vocês não vão achar. Não tem. O que a gente tem que fazer? Criar o nosso tipo. Tá? Observem que a gente vai criar esse tipo de dado. Tá? Que ele não existe, então nós criamos. Nós vamos ir lá e fazê-lo. Bom, preciso fazer um processo de abstração. Tá? Um número racional, uma fração, tá? No mundo real, tá? Entre aspas aí, porque é na matemática e tudo mais, então no mundo real, que é o numerador sobre o denominador, nós vamos representar ele a partir de uma struct, tá? Do conceito de estrutura. O numerador e o denominador. Simples assim, são dois valores. Tá? Então, a partir desses dois valores, eu já tenho a representação do que é um número racional. Então, é bem tranquilo.
Percebe como a importância desse conceito de estruturas? Temos os dois valores num único conjunto, que é a representação do mundo real. Bom, agora falta saber como fazer o nosso problema. Então nós já entendemos que o programa deve fazer: pegar um número racional, somar todos eles e dividir pela quantidade de números racionais. Então, é fácil. Já temos uma estrutura, tá? Já definimos uma estrutura de dados. Já definimos um tipo abstrato de dados. Na verdade, não é ainda um tipo abstrato de dados, mas já temos ali um tipo, tá? Que é uma struct, lá em C, que já representa um racional. O que está faltando? Tá? Como que eu faço para programar esse problema? Como que eu faço para resolver esse problema? Se fosse um inteiro, int, lendo, somando e fazendo a divisão no final. Aqui também. Só que vocês vão lembrar que um número racional, a conta soma dele envolve fatores como o mínimo múltiplo comum, o máximo divisor comum. Então multiplica, divide a parte de baixo com a parte de cima da fração. Tá? Então temos esses detalhes aí relacionados com um número racional. Tá? E eles devem estar presentes no nosso programa, tá? Porque faz parte do processo. Não dá para somar todos os numeradores, somar todos os denominadores e fazer a média. Não é assim que funciona, né? Então, nós precisamos pensar em algumas coisas, tá? Entender o problema já foi entendido, tá? Já sabemos o que é e já conseguimos representar um número racional. Agora, o que a gente precisa fazer? Implementar essas funcionalidades. Fazer a soma em linguagem do número inteiro é usar o operadorzinho mais. Já está pronto isso. Para o racional, não. Tá? Então, nós vamos implementar essas funcionalidades para manipular esses valores racionais. Então, nós vamos precisar. Já temos a estrutura. Vamos agora organizar a parte das operações. Como manipular essa estrutura. Tá certo? Vamos trabalhar com essa estrutura, fazer com que ela funcione. Tá? E para ela funcionar, ela tem que usar essas funcionalidades implementadas. Tá? Quando eu fizer isso, passei a ter um tipo abstrato de dados. Então, o que a gente vai precisar implementar efetivamente? Primeiro, como que a gente cria um racional? Tá? Criar um racional, ele tem dois números inteiros, numerador e denominador. Temos que criar isso. Tá? Temos que o scanf não lê um número racional. Nós vamos precisar ler um número racional. Nós vamos ter o operadorzinho de soma, o mais, não funciona com racional. Nós vamos ter que fazer o nosso operador de soma racional. Nós vamos ter que multiplicar números racionais. Nós vamos ter que verificar se um racional é válido. Lembra que um número racional não tem, o denominador é obrigatoriamente diferente de zero. Qualquer coisa diferente disso é válido. Então tem que validar isso, porque não dá para qualquer valor inserido ser um número racional. Preciso tomar esse cuidado. Já que eu tive que ler, no printf não imprime um racional. Eu vou ter que fazer uma impressão desse racional. Vocês vão lembrar também que um número, uma fração, ela é mais fácil de a gente trabalhar com ela simplificada. Por exemplo, 3/6, nós sabemos que dá para simplificar. 3/6 dá para dividir por 3 em cima e 3 embaixo, vira meio. Tá? E assim por diante. Tem várias possibilidades que nós podemos fazer uma simplificação de um número racional. E isso facilita o cálculo. Tá? E uma sugestão aí, outras operações, como o MMDC, o MMC, se vocês quiserem, e assim por diante. Tá? Então, percebam que, primeiro, eu tenho um problema, que é a questão dos números
racionais, fazer a média desses números racionais. Não existe isso na computação. Eu criei, tá? Fiz uma proposta de uma forma de criação do número racional. E agora eu estou falando de operações que lidam com o número racional. Então eu tive lá um problema, defini uma estrutura e agora eu estou falando em operações. Bom, isso posto, fica aqui o desafio para que vocês implementem esse programa, tá? O que precisa? Exatamente dos itens aqui que foram propostos. Criar, somar, multiplicar e tudo mais. Genilson, mas você está meio louco? Não, não estou. É bem simples, não tem nada muito complexo aqui, tá? Então a proposta é que vocês implementem esse sistema que faça esse cálculo. É calcular uma média, somar todos e dividir pela quantidade, tá? Inclusive, vamos dar uma olhada nele funcionando, tá? Já deixei pronto aqui para vocês, tá? O main já está pronto aqui, ó. O que eu estou fazendo no main, tá? Para ajudar vocês a entenderem. Um número, declarei ali, ó, 3 números racionais. O hack, soma e a média, tá? Toda soma, nós sempre começamos uma soma de zero, tá? Toda soma parte de zero. Porém, como que eu represento um racional em zero? Tá? 0 sobre 1. Então, numerador 0, denominador 1. Pronto, já tenho um número racional criado, que é a soma valendo zero. Olha lá que interessante que eu usei. Então, usei um método, uma função, que cria esse número racional e coloca na variável. Tá? O que eu estou fazendo na sequência? Estou pedindo, eu criei lá uma funçãozinha chamada scan racional. Tá? Podem usar o nome que vocês quiserem, não fui nada criativo. Scan racional, o que ele faz? Ele vai pegar e ler o número racional da tela. Até o printf ali está pedindo, ó, digite o numerador enter denominador. Então são 2 números inteiros que tem que ser digitados ali, tá? E armazenados. Então o hack é o número que está sendo lido. Tá? E a variável soma, olha embaixo o que está fazendo. Eu pego soma, que está valendo 0, e somo com hack, que foi o número digitado. Então eu vou pegar um número e somar com outro número. Tá? Como se fosse no número inteiro, fazendo normalmente ali o cálculo de soma. E como eu estou fazendo média, eu coloquei lá um mais lá na quantidade para saber quantos números racionais eu estou lendo, tá? Para poder dividir depois pela quantidade. Aí esse printfzinho no final ali é só para fazer, se quer continuar lendo, né? Porque eu não falei quantos são números racionais, ele vai fazer essa soma até que eu mande parar. Tá? Então, se eu vou digitar mais um racional, ele vai pedindo e assim por diante. Tá? Então, ele vai somar vários números racionais. Depois que acabou a estrutura de repetição, ele verifica ali. Tá? Primeiro ele calcula a média. Tá? Percebam que como que eu fiz a média? Tá? Eu não implementei nenhuma divisão. Vocês perceberam que eu não fiz divisão lá nos itens de desenvolvimento ali, das funções que necessitariam, porque não tem necessidade de ter divisão. A divisão basta multiplicar por uma fração de 1 sobre alguma coisa, porque uma fração já é uma divisão. Tá? Então, um racional já é uma divisão. Então, o que eu estou fazendo? Estou criando um racional que é 1 sobre a quantidade de números digitados. 1 sobre, imaginando que ele digitou 5, então 1 sobre 5. E o que eu estou fazendo? Como que eu calculo a média disso? Simples. Pego a soma, que já somei todos os 5 números, e multiplico por 1 sobre 5. Tá? Isso eu vou ter a média dos números racionais. E sendo impressa ali, ó, com o print racional. Tá? Então essa é a forma que eu usei para resolver esse problema. Funciona. Tá? Se a gente pegar aqui, ó, digitar 1/3, tá? Vou continuar a leitura sim.
para a leitura não, né? Então, vamos digitar 1/3, 3/6 e... Opa, fiz besteira, mas tudo bem. Já executou ali. Então, a média de 1/3 com 3/6 deu 5/12. Tá? Bem tranquilo, ou seja, somou os dois valores e calculou ali a média. Tá? Fez a multiplicação. Primeiro somou os dois primeiros, depois multiplicou por 1/2. Porque eu, como digitei dois valores, ele multiplicou por meio. Tá? Então, a gente dividiu por 2. Então, é isso, pessoal. A proposta é que vocês agora desenvolvam essas funcionalidades, desenvolvam esse tipo de dados e resolvam esse probleminha, que é simplesmente um problema de média. Tá? Nada além do cálculo de uma média. Tá? Então, volta aqui o desafio para vocês de implementarem essa proposta, tá? E aí na próxima aula a gente volta discutindo a partir desse ponto da proposta, tá joia? Espero que tenham entendido, que tenha ficado claro. Nos vemos no próximo vídeo nos plantões.